O que fazer na faculdade para simplesmente acelerar a sua aprovação no concurso? Bom, meu nome é Fernanda Soares, eu sou promotora de justiça, professora de processo penal e de técnicas de estudo baseada em neurociência. Aqui nesse canal, eu junto com o Thiago, a gente sempre traz para você conteúdos que vão acelerar a sua aprovação, tanto utilizando técnicas de neurociência quanto inteligência artificial. Então vamos lá, você tá na faculdade, criatura, e você já quer ir pensando, né, em como começar a estudar para concurso. Pois bem, tem várias coisinhas que você já pode ir fazendo nesse período. O que é muito importante? Você já se concentrar nesse período em formar a sua base. O que é formar a base? Independente do concurso que você vai fazer, existem 6 matérias que são as principais e que vão ser cobradas em 99,9% dos concursos. Quais são essas matérias? Que a gente sempre chama no CSA de as 6 mais. É civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional e administrativo. Elas vão cair na sua prova de qualquer jeito. Isso significa que essas matérias você já tem que começar a estudar com uma maior profundidade. Então, o seu professor, ao dar aula, ele sempre faz uma indicação doutrinária, e aqui eu recomendo que você vá atrás dessa indicação doutrinária do seu professor. Ele sempre faz leitura de lei seca e você, na maior preguiça, deixa de fazer a leitura da lei seca com ele, e também algumas vezes ele traz a jurisprudência. Então, vamos lá. Você vai agora sugar o seu professor e tudo que ele traz em sala de aula, já pensando no seu concurso. Dessas principais matérias que eu te falei, as 6 mais, você já vai montar um caderno. Nesse caderno, seja ele caderno físico ou seja caderno digital, você vai colocar o conteúdo ministrado pelo seu professor na sala de aula, beleza? Quando você chegar em casa, você vai estudar esse conteúdo. Aí você vai na doutrina. Quando você terminar de ler este conteúdo na doutrina, você vai simplesmente completar agora com as suas palavras, não é aquele resumo que você aprendeu no primário. Você vai completar com as suas palavras aquilo que tem na doutrina indicada e que ele não mencionou em sala de aula. Então você já começa aqui fazendo um complemento do seu material. Feito isso, você vai agora fazer a leitura da lei seca. E já vai, se o seu caderno é digital, dando um Ctrl+C, Ctrl+V lá no site do Planalto e inserindo essa lei seca logo abaixo da doutrina. Vocês vão ver que depois de formado, eu insisto veementemente para que vocês estudem com vademecum. Na verdade, já durante a primeira fase, já durante a faculdade, eu falo que vocês têm que carregar o Vlad, mas vocês detestam carregar por conta do peso. Mas, pelo menos, estudem com o Vlad. Sim, é o jeito carinhoso que eu chamo vademecum, porque ele é um grande amigo seu na preparação do concurso. A IA é a melhor amiga e o Vlad é o seu melhor amigo, tá? Eles, assim, você vai dar as mãos pros dois na sua vida concurseira. Então, assim, eu entendo que você tem a preguiça de carregar o Vlad, mas em casa você tem que ter um Vlad físico para você já ir se acostumando. E assim, Fer, mas a gente muda toda hora aqui no Brasil a legislação. Sim, é só você ir lá, assinar. Existem várias assinaturas que você faz que te mandam mensalmente as atualizações para você ir colando no Vlad e você poder simplesmente ficar com o mesmo Vlad a faculdade inteira. Se você não conhece ninguém, que eu sempre tenho uma parceria aqui do CSA, que é com o @att.legislativa, tá? Que é uma menina que faz as atualizações e te manda por um precinho super em conta todo mês. Você faz uma assinatura anual e tem desconto para quem é aluno do CSA. O cupom é sempre FERSOARES10, combinado? Seguimos. Então tá, você pegou a doutrina, fez a complementação com as suas palavras lá no seu material. Aí você vai fazer a leitura da lei seca e vai colocar a lei seca lá no seu material. Combinado? Se você já tiver expertise suficiente para fazer a pesquisa de jurisprudência, você
já coloca a jurisprudência correlata ali. Fer, não tenho nem noção. Se você não tem nem noção, criatura, vem pro CSA, já vou até te falar, porque lá a gente entrega isso tudo mastigado com a inteligência artificial e lá a gente te ensina como já ir separando a jurisprudência por tema para colocar no seu material. Mas, enquanto você não é nosso aluno, deixa eu seguir compartilhando aqui as dicas que dá para você ir fazendo já sozinho. Então, você vai montando o seu material, que um bom material vai ter que ter a explicação do seu prof, vai ter que ter a doutrina que seu prof indicou, vai ter que ter a lei seca ali, a jurisprudência para ser a cereja do bolo e você fará questões. Meu amor, o terceiro melhor amigo do concurseiro, já que a primeira é a segunda o Vlad, a terceira é questões. Você vai fazer questões, tá? Faz questões daquele tema e já pega as questões que você errou e já reescreve de maneira corrigida lá no seu material. Combinado? Fez tudo isso. Você vai passar a fazer isso com todas as matérias, as 6+ da faculdade, tá? Agora, depois que você tiver 1-2 semanas fazendo isso, eu vou te pedir para já fazer uma prova-teste em casa. O que é uma prova-teste? Você vai pegar o concurso que pelo menos você acha que você quer, porque pode ser que ainda na faculdade você mude bastante, e você já vai realizar. Tô te pedindo para ter umas 2 semaninhas de estudo assim, para você não sofrer um impacto muito grande, tá? Então você depois de umas 2 semanas vai fazer a prova do concurso que você quer, a última. Para quê? Para você ter ideia do que te espera. Isso vai simplesmente transformar a sua forma de agir e de pensar o seu estudo enquanto você está na faculdade. Você vai descobrir que vai precisar levar um pouquinho mais a sério do que você está levando. Então vai ser um choque? Beleza. Mas a gente já sabe que vai ser. O lado bom, quanto antes você começa, menos você vai ter que estudar depois de formado, porque você já vai ter o quê? A base bem elaborada. E a maioria da galera sai da faculdade e não tem a base formada. Então pensa, se você está assistindo esse vídeo e ainda está na faculdade, você ainda está tranquilo e está ganhando um tempo que você nem imagina, tá? Feito isso, é bom você entender as provas do concurso para o qual você está se preparando, que eu sei que falta muito, mas passa bem rápido. 99,9% dos concursos de alta performance, você tem a prova objetiva, que você tem que atingir um índice de acerto bem grande para poder passar para a segunda fase. Geralmente, assim, alguns concursos estão em 70%, 80%, até um pouquinho mais, tá sempre naquela média. Depois da prova objetiva, você tem a prova dissertativa. Tá? Na prova dissertativa, são vários dias de prova dissertativa, na grande maioria dos concursos, e sempre cai peça. Ou seja, nas provas de magistratura cai sentença, na prova de MP cai denúncia, nas provas de delegado cai portaria de instauração, caem as peças inerentes ao exercício da função que você está almejando. Sabe o que isso significa? Que dá para você aproveitar esse período que você está na faculdade, criatura, para ir fazer estágio e já aprender de uma vez por todas a fazer essas peças. Assim, tá ganhando tempo lá na frente. Eu, por exemplo, desde o começo da faculdade, eu queria ser promotora de justiça. Então, eu sempre fiz estágio no Ministério Público para já ir aprendendo as peças do Ministério Público, para já ir aprendendo a forma como o Ministério Público se posiciona nos autos, as próprias palavras que são corriqueiras para os membros do MP. É claro que concomitantemente eu também fiz estágio em outros lugares, até para ter certeza, assim, será que é realmente MP que eu quero? Então eu fiz estágio em escritório de advocacia, eu fiz estágio também com juiz, para ver, assim, o que eu quero da minha vida. Fiz estágio em outros órgãos mais de função administrativa e cada estágio que eu fazia, a vontade de ser promotora só se confirmava. Então é isso que é legal vocês aproveitarem a faculdade. Tá? Para já ir aprendendo sobre aquele órgão, sabendo se é realmente aquilo que você quer fazer, de exercício de função pro resto da sua vida, e também já ir aprendendo as peças. Para além disso, você tem que saber que vai ter uma prova que é a prova oral. Como que você pode aproveitar a faculdade para já ir treinando prova oral? Sabe quando seu professor te pede para fazer um seminário aí? Geralmente a gente delega essa função, a gente não quer. A gente sempre divide no grupo e fala assim, eu faço a parte escrita e alguém apresente. Seja você essa pessoa que apresenta. Assim você já vai treinando a sua oratória. E a cereja do bolo aqui é...
A última fase do concurso, que é só classificatória, ou seja, que vai disciplinar qual é a ordem de quem ficou ao final do concurso, é a prova de títulos. E você já pode ir produzindo títulos enquanto você está na faculdade. Alguns concursos, o próprio estágio vai contar como título. Noutros, sabe o que conta como título? Publicações. Então já comece escrevendo para artigos científicos, faça e-books, participe também da vida científica da sua faculdade, porque isso vai contar muitos pontos para você lá na frente e pode mudar a sua classificação no concurso. Combinado? Começa desse jeito e agora me manda quais as outras dúvidas que você tem de como aproveitar a faculdade. E aí a gente vai gravando outros vídeos porque esse já ficou imenso. Bom, também dá para você nos chamar tanto aqui quanto no Instagram. Segue a gente lá no Instagram. O meu Instagram é @prof.fersoares. O do Thiago é @Thiago Simões com 2 S no final. E só para a ala feminina, eu tenho um daily onde eu compartilho a rotina de promotora de justiça, que é o @daily_fersoares. Estamos esperando vocês também no Instagram.